Enquanto você deixa aí nos comentários de onde você nos assiste, deixa também o seu like e compartilha o nosso conteúdo. Vamos a esses assuntos que estão levantando a temperatura no país, como, por exemplo, sobre os desdobramentos dessas imagens que mostram o ex-ministro, agora ex-ministro do GSI, dentro do Planalto no dia 8 de janeiro. Então, o ex-ministro do GSI foi forçado a pedir para sair, pelo menos é o que diz uma matéria da Gazeta do Povo. Uma fonte ligada à Casa Civil, que pediu para não ter o nome revelado, disse que o general Gonçalves Dias foi forçado a pedir demissão para evitar que Lula precisasse demiti-lo. Foi uma saída honrosa, pois eles têm uma ligação antiga. Gonçalves Dias já atuou na segurança de Lula em seu primeiro e segundo mandatos, além de ter protegido Lula durante sua última campanha eleitoral. Inclusive, quem conversou conosco em uma conversa exclusiva foi o deputado Júnior Amaral, que mostra e lembra, né, que esse ministro é conhecido, inclusive, como a sombra do Lula, né, o Sombra, por ser uma pessoa muito próxima ao Lula. Aliás, esta entrevista exclusiva está aqui nesse canal, mas calma, vamos conversar aqui primeiro, depois você assiste, tá? Assiste a entrevista completa, que foi muito boa, ele trouxe ali pontos muito relevantes que a gente precisa ficar de olho. A exoneração já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial da União. O governo deve adotar, a partir de agora, a narrativa de que, adivinha, não sabia da existência do vídeo. Eles nunca sabem de nada, né? Não sei de quem é, não sei quem é. É aquele velho papo de sempre. Podiam começar a trabalhar aí em novas estratégias, em novas desculpas esfarrapadas, porque dessas o povo já está cansado, né? Bem, como é que ficou a situação da CPMI depois desses vazamentos? Bem, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do dia 8, ganhou 26 novas assinaturas de deputados federais depois que essas imagens circularam. Inclusive, o deputado André Fernandes publicou no seu Twitter um vídeo em que aparece ali um colega que não tinha assinado antes e que agora assinou. Estamos aqui no plenário da Câmara, estou aqui assinando pela CPMI. Até então não tinha assinado porque eu não concordava muito com a estratégia, mas depois dos fatos revelados, não só vou assinar, como estarei junto com todos os colegas aqui para que nós possamos apurar e mandar para a cadeia essas pessoas que fizeram toda essa armação. É muito triste ver as pessoas simples, presas, e essas pessoas que fizeram toda essa bagunça aí soltas. Não adianta renunciar, nós queremos justiça. Assina, deputado, que a gente quer mostrar aqui de Minas Gerais, o deputado Rafael Simões assinando aí o requerimento da CPMI dos atos do dia 8, hein? Ao invés do povo retirar, nós estamos conseguindo mais e mais assinados. E as medidas da oposição em relação ao dia 8 de janeiro não se resumem à CPMI do dia 8, tá? O ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, já tem pelo menos 2 visitas confirmadas no Congresso Nacional. Ele tinha um convite, o convite é quando a pessoa é convidada. Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. A pessoa é convidada, mas ela vai se ela quiser. No caso dele, ele meteu um atestado lá, disse que não estava bem de saúde, mas aí o negócio começou a pegar fogo, as imagens circularam, teve uma reunião de emergência com o Lula, ele foi forçado a pedir para sair, deu uma entrevista para a Globo, gaguejou mais do que tudo, mais do que marido, sabe aqueles maridos que pula a cerca, que a mulher pega ele no flagra e ele começa, que não é isso que você está pensando, entendeu? Pois bem, e aí melhorou rapidinho, né? Passou o atestado. Claro, os deputados entenderam que aquilo ali era uma jogada dele para não comparecer à Comissão de Segurança Pública, então a oposição se articulou para fazer uma convocação. E na convocação, meu filho, é aquela história, é a situação em que o filho chora e a mãe não vê. Ele precisa ir, não tem essa de, é atestado, não quero ir, não. Ele tem que ir.
E além dessa convocação que foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública, as cenas motivaram também uma outra convocação, desta vez no plenário da Câmara dos Deputados. No requerimento, o deputado federal Marcel Van Hatten diz o seguinte, abre aspas, o ministro do GSI não apenas estava presente durante as invasões, como auxiliou os manifestantes, agindo de forma conivente. Então tá aí 2 convocações e na convocação não tem essa de não quero ir, não vou, não. Tem que ir, ponto. E não para por aí. O deputado federal Luiz Felipe Orleans de Bragança comentou no Twitter o seguinte: assinei junto com outros colegas da oposição notícia-crime contra o general Marco Edson Gonçalves Dias, então ministro do GSI. Vamos acompanhar se o Procurador-Geral da República pedirá ou não a prisão do militar nomeado por Lula. E aqui a gente pode lembrar o próprio deputado Nicolas Ferreira, que falou da situação de Anderson Torres, que sequer estava no Brasil no dia 8, foi preso e continua preso em virtude das manifestações. E agora há esse pedido, então, da oposição para a prisão do general, amigaço do Lula, ex-ministro-chefe do GSI. E aí? Será que vão prender o ex-ministro? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para a Polícia Federal ouvir o general Gonçalves Dias. A decisão assinada pelo ministro do STF foi divulgada pela CNN. No documento, Moraes determina que o ministro-chefe, ex-ministro-chefe do GSI, seja ouvido pela PF em 48 horas. O ministro ainda determinou que sejam identificados todos os militares que aparecem nas imagens dentro do Palácio do Planalto. De acordo com o documento, caso esses militares não tenham sido ouvidos ainda, a coleta dos depoimentos deve ser feita dentro de 48 horas, até 48 horas. Moraes ainda determinou a intimação pessoal e imediata do ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, para identificar no prazo de 24 horas todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens que foram divulgadas pela CNN. A gente fica com algumas perguntas, né? Porque o GSI divulgou uma nota dizendo que não liberou essas imagens para ninguém, essas imagens estavam sob sigilo, e que essas imagens estavam simplesmente na mão dos órgãos investigativos. A gente fica se perguntando assim, só a CNN conseguiu identificar o ministro ali e outros servidores? Enfim. E com toda essa reviravolta, houve também uma mudança no comportamento da oposição. Tá, André, e agora? O que significa isso? A base do governo agora diz que quer a CPMI. Inclusive, Randolph Rodrigues fez um discurso e disse que eles querem a investigação. Eu, particularmente, olhei para aquilo ali com uma cara assim, gente, isso é blefe? Ou já tem uma estratégia? Bem, quem respondeu isso foi a Gazeta do Povo, né? Segundo o veículo, fontes do Senado afirmaram que o plano B da base governista, caso não consiga evitar a CPMI do dia 8, é assumir seu controle e dar a ela uma direção que poupe o governo Lula de qualquer culpa. Você lembra do que aconteceu na CPMI da C-19? Você lembra daquela palhaçada toda? Pois é isso que eles querem fazer com essa. Só que nesse caso não para atacar o governo, mas para proteger. E a gente sabe que entre o dizer eu quero e trabalhar nos bastidores para que não ocorra, a gente sabe que não há uma distância grande. Para essa turma aí, na cabeça deles é completamente coerente dizer uma coisa e fazer outra. E sobre isso, eu aproveitei para conversar com meu amigo jornalista Rafael Fontana,
que trabalhou muitos anos dentro dos bastidores do Congresso Nacional, trabalhou inclusive em muitas CPIs e conhece bem o modus operandi dessa turma. Rafael, qual é o risco de se colocar uma CPI como essa, uma CPMI como esta, na mão dos aliados do governo, que inclusive não querem que ela ocorra? O que o senador Randolph quis dizer com de CPI nós entendemos, nós dominamos esse campo. Bom, o que nós vimos em governos passados do PT, seja no governo Lula ou no governo Dilma, foi um rolo compressor nas CPIs. Uma troca de cargos, um toma lá da cá, pessoas que participavam, parlamentares que estavam nas CPIs e depois foram alojados em tribunais com cargos vitalícios ou seus parentes. É disso que eles estão falando. Eles entendem também de fazer acordo com a mídia, com a velha imprensa, acordo de que vão vazar alguns documentos, vão acobertar outros, omitir, e tudo isso regado a muito dinheiro, a muita verba publicitária. Do que mais eles entendem? Eles entendem de fazer acordos também com juízes, com promotores e agora com a Polícia Federal, para que a investigação seja colocada ali debaixo do tapete, como nós vimos acontecer com as imagens gravadas do dia 8 de janeiro, que ficaram escondidas. Veja bem, já tinha a imagem do general, mas ninguém desconfiou que era ele. Acharam que era quem? O velho da van? Por favor, né, gente? Vamos falar sério aqui. O que a esquerda entende de CPI, de Congresso Nacional, é de comprar deputados, é de comprar senadores, é de calar a oposição, é de chantagear pessoas para que a CPI não dê em nada. Mas vamos lembrar o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Ela caiu em 2016, mas antes disso, ela enfrentou algumas CPIs, que teoricamente não deram em nada. Mas o preço a pagar foi alto, André, porque não dá para você esconder tudo para sempre. Algumas coisas começaram a aparecer, a Lava Jato avançou e deu no que deu. Dilma saiu e entrou Michel Temer para, na sequência, os petistas que votaram na chapa Dilma-Temer começarem a chamar o vice-presidente de golpista. Será que vai acontecer a mesma coisa com Geraldo Alckmin? Vamos aguardar. E os atos do dia 8 de janeiro não se resumem ao posicionamento do atual governo contra investigações a respeito do que aconteceu, não se resumem às prisões, muitas delas questionadas pela Defensoria Pública da União, pela defesa de pessoas presas, enfim, de parlamentares que visitaram essas pessoas. Não se resume a isso. Tem um outro aspecto que pouco é comentado, que o deputado Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho, ambos de Minas Gerais, trouxeram em um vídeo a respeito dessas situações que ocorreram em relação ao dia 8. Pessoas que perderam sua ferramenta de trabalho. Pessoal, só questão de ônibus tem aqui, ó, inclusive ônibus aqui, ó, do nosso estado, Uberlândia. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os ônibus que estão mais de 100 dias aqui presos, detidos, aqui dentro da PRF. E já adiantando, a PRF não tem nada a ver com isso, tá? Estão cumprindo ordens judiciais, estão fazendo o seu trabalho. O que precisa realmente ser esclarecido aí, Cleitinho, em Brasil, é essas pessoas que são trabalhadoras, que têm aqui talvez um ônibus para poder levar o sustento, o pão para casa dela, está sendo colocado aqui como financiador de atos terroristas. Sendo que hoje, Cleitinho, saiu um vídeo aí dentro lá do Planalto de que o general do Lula não ofereceu nenhuma resistência às pessoas que estavam ali invadindo. Ou seja, existem coisas que precisam ser esclarecidas. Aqui, pessoal, quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, um patrimônio que é de um cidadão, trabalhador. Sabe que tem outra coisa? Tá pagando IPVA dele. Olha a quantidade de onça tem aqui. Mostra pra lá, apresentador. Vem cá. Olha comigo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha lá. Olha lá. Agora eu só queria falar uma coisa pra vocês. Vou fazer aqui desenhar pra vocês aqui. Independente se você é de esquerda ou de direita, vamos ser justos. Tá eu e o Nicolas aqui, a gente resolve alugar um ônibus especial para ir pro Mineirão. Chega lá, eu e ele começa a desentender, começa a brigar, começa a quebrar o Mineirão tudo. Prende eu e ele e vai prender o dono do ônibus também, que não tem nada a ver com isso. O que tá acontecendo isso aqui é isso aqui, gente. É isso aqui que tá acontecendo aqui no Brasil. Isso aqui é injustiça. Esse pessoal precisa trabalhar. Isso aqui é o ganha-pão deles, gente. Isso aqui é o ganha-pão deles para trabalhar. O que a gente está encaminhando aqui para o ministro Alexandre de Moraes, requerimento, pedindo que até que julgue, libere os outros para o pessoal voltar a trabalhar. É mais que justo. Isso indigna demais, porque enquanto isso, verdadeiros terroristas, né, criminosos como o André do Rap aí, ex-líder do PCC, por exemplo,
teve os seus bens devolvidos pela justiça, mansão, iate, helicóptero, e as pessoas aqui são trabalhadoras que nos enviaram, né, essas denúncias aqui, estão passando um perrengue absurdo com as suas famílias, porque a justiça está fazendo essa injustiça aí. Voltando um pouquinho sobre o STF, não exatamente sobre o dia 8, mas o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse o seguinte sobre câmeras em PMs, abre aspas, se o STF quiser, ele obrigue, fecha aspas. Ó, não é da minha época não, tá? Mas se você der uma risadinha é da sua, hein? Eu ouvi dizer que tinha uma época aí que o pessoal, quando falava isso numa sala de aula onde tem adolescente, e alguém solta uma dessa, o pessoal faz assim, pois é, nesse estilo, né? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que não vai determinar a instalação de câmeras de segurança em fardas de policiais militares em áreas críticas. Segundo o chefe do executivo, se o Supremo Tribunal Federal exigir o equipamento, terá de obrigar, abre aspas, não será um ônus nas minhas costas, fecha aspas. A declaração ocorreu durante participação no Lead Brazil Conference, evento promovido pelo ex-governador Dória em Londres. De acordo com Castro, ele não vai obrigar o uso de câmeras com captura de áudio em regiões onde policiais corram risco de morrer. O governador justificou que as imagens podem ser vazadas. Então vamos à fala dele. Ele disse assim, não consigo conceber, em um país onde nem o que a Suprema Corte diz que é segredo de justiça, as imagens são respeitadas, imagina a imagem que coloque a vida do policial em risco. É minha única divergência hoje. É uma coisa óbvia, né? Eu não sei se você se lembra, teve uma operação grandiosa no Rio de Janeiro, em que vários bandidos foram neutralizados e que esses bandidos já estavam prontos, inclusive, para receber a polícia. Eu não vou falar aqui exatamente o ano. Foi durante a crise sanitária. Foi antes do Fachin proibir a polícia de subir as favelas, subir os morros. E os bandidos já estavam prontos. E aí descobriram, inclusive, que o pedido do Ministério Público, um documento do Ministério Público falando sobre essa operação, que foi uma operação teoricamente surpresa, ele foi encontrado lá com os bandidos. E abafaram o caso, ninguém mais falou sobre isso, como é que esse documento foi parar lá, né? Então, assim, claro que o Cláudio Castro não quer se colocar como o cara que vai expor esses policiais ao risco, né? Mas olha, vou te contar, nesses tempos estranhos de Brasil, é diferente, né? Ver alguém se posicionando assim, se quiser vai lá e faz. Deveria ser normal, né? Mas nesses tempos estranhos, fiquei surpresa com a atitude do Cláudio Castro. E o TCU suspendeu adicional de 1 bilhão a juízes. Recentemente, um juiz decidiu por conta própria, sozinho, acordou um dia e falou assim, olha, tem um abono aí que está suspenso há 17 anos, eu vou voltar com esse abono, tá, para os juízes federais, não vou voltar só não, eu vou pagar retroativamente os 17 anos que ele ficou suspenso. Quer dizer, eu vou fazer com que os trouxas paguem. Os trouxas, no caso, sou eu e você, né? Pagador de imposto. O Tribunal de Contas da União determinou a suspensão do pagamento adicional que havia sido reintroduzido ao salário de juízes federais. A decisão é do ministro Jorge Oliveira. O magistrado citou grave risco de dano ao erário. Final das contas, o dano é nosso, que é a gente que paga essa conta, né? Então, a previsão era de gasto de até R$1 bilhão. Alguns juízes iriam receber até R$2 milhões. E o salário, ó, pelo menos o seu, cidadão brasileiro. O meu também, claro. Imagina. Bem, pelo menos dessa, por hora, a gente está livre. Olha, se nada der certo para o Tachad, ou melhor, para o Haddad, eu tenho uma sugestão para ele.
pode sair de ministro da Fazenda para, sei lá, dono de fábrica de óleo. Óleo de peroba, porque a cara de pau ali é sem fim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que haverá um digital tax, um imposto digital, para o comércio eletrônico em compras de até $50. Ele afirmou que haverá um plano de conformidade da Receita Federal para o segmento. Então, não sei se você se lembra, houve toda aquela confusão do pessoal por causa da isenção até $50 para compras internacionais. O governo voltou atrás e disse, não, vai continuar então a isenção de até $50, desde que a compra seja feita de pessoa física para pessoa física. Aí vem o Taxad, né, e diz que vai haver um imposto digital, no caso, na sua compra, quando você compra alguma coisa de uma empresa, até $50 vai ter então vai ter um imposto digital. Só que segundo o Haddad, esse imposto não vai ser para você, vai ser para a empresa, vai vendo a jogada. Vem comigo. Para evitar problema, abre aspas para ele, para evitar problema, nós vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos, que é o que ele chama no exterior de digital tax. Um imposto digital, ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Eu não acredito, Brasil, que ele teve coragem de mandar essa de novo. Porque ele mandou essa via Esbanja, né? Ou melhor, Janja. Lembra? Estavam lá no voo para a China e a gente, poxa, Haddad, o pessoal tá reclamando aqui desse negócio de taxação. Ele falou, ó, diz para as pessoas que são as empresas que vão serem taxadas. Aí o povo foi em cima e tal, tiraram. Aí agora ele diz, não, vai ter um imposto, mas é para as empresas. Porque de pessoa para pessoa não vai ter. Mas para as empresas vai ter. Só que você, consumidor, fique tranquilo, que você não vai pagar absolutamente nada por isso. Me diz uma coisa. Se uma empresa que vende, sei lá, tem aqui o meu pincel de maquiagem. A empresa vende este pincel por R$50. Aí a empresa sabe que o Estado vai colocar um imposto aqui de R$50. Você acha que eles vão me vender isso aqui por R$50 ou eles vão me vender isso aqui por R$100? R$100? Pois é. Final das contas, quem está pagando o imposto? Sou eu ou é a empresa? É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. A alíquota, eu usei aqui 50%, até porque a alíquota do eventual imposto não foi mencionada pelo Haddad, tá? Porque a princípio, quando eles retiraram a isenção lá dos $50, né, de pessoa física para pessoa física, ia ser uma taxação de 60%. Então, fui boazinha aqui, né? Então, não foi mencionada ainda a alíquota desse eventual imposto. E o Haddad também não detalhou como fará para assegurar que as empresas não repassem o custo do imposto para o preço do produto, consequentemente para o consumidor. Que coisa de... Dá muita raiva isso, porque faz a gente de trouxa. É óbvio, gente, é óbvio que todo encargo que vai para o empresário, ele repassa para o consumidor. Ah, não, tadinho do meu consumidor, gente, vai pagar mais caro por causa do imposto, tadinho. Eu vou tirar aqui parte do meu lucro e vou pagar esse imposto. Claro que não, criatura. Ele vai repassar para o consumidor, ele aumenta o preço, é simples. Como é que eles vão ter controle sobre o preço de tudo que é vendido lá fora para saber se essa empresa está repassando? Não tem lógica isso, é óbvio. É óbvio que vai chegar no seu bolso brasileiro. Ai, meu Deus do céu, olha, depois dessa, só a próxima para me deixar ainda mais chateada. O deputado Nicolas Ferreira ironizou uma postagem da Xuxa. Primeiro eu vou falar a postagem da Xuxa, depois eu vou trazer a ironia do Nicolas.
A Xuxa escreveu o seguinte: hipocrisia isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Tá na hora de reescrever a Bíblia. Gente, que mulher maluca, né? É muito maluca. Ninguém pode julgar ninguém, mas ela quer reescrever a Bíblia. Tá, vamos continuar. Ela colocou entre aspas. Aliás, entre parênteses. Velho Testamento, Bíblia e a palavra final. Cheia de amor e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras na Bíblia. Deus é amor. Ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios sempre será crime. Enfim, e sempre será crime. Crianças, bichos. Cara, essa mulher é muito maluca, né? Essa é a pessoa que quer o amor, ela quer reescrever a Bíblia. Acho que ela não leu a Bíblia, que ela diz que se a gente for seguir a Bíblia, a gente vai apedrejar. Xuxa, não sei se você leu a Bíblia, mas assim, Jesus diz lá naquela passagem, né, inclusive, da mulher que ia ser apedrejada ali, Jesus salva a mulher do apedrejamento. Acho que a Xuxa leu a Bíblia da China, porque lá eles alteraram esse trecho e eles dizem lá no trecho que eles reescreveram que Jesus apedrejou a mulher, né? Inclusive, Xuxa, não matar tá lá no Antigo Testamento também, tá? Então, assim, vem a mulher cheia de ódio contra os cristãos. Os cristãos, Xuxa, que eu não sei se você sabe, mas é o povo mais perseguido do mundo. Inclusive, eu fiz questão de pegar aqui um texto do Vatican News que traz dados de uma organização que acompanha a perseguição dos cristãos no mundo, que diz o seguinte: mais de 360 milhões de cristãos sofrem um alto nível de perseguição e discriminação por causa de sua fé, praticamente 1 em cada 7. Isso foi revelado na 30ª edição da World Watch List, a lista dos 50 principais países onde os adeptos do cristianismo são os mais perseguidos, e foi editada pela Open Doors Onlus. E esse relatório diz o seguinte, que somente em 2022, quase 6 mil cristãos tiveram suas vidas ceifadas pelo simples fato de serem cristãos. E aí eles colocam outros dados aqui, como 4.542 cristãos presos, 5.259 cristãos sequestrados, incluindo 4.726 na Nigéria, enquanto 2.110 igrejas ou edifícios cristãos foram atacados. Eu me desculpo porque eu era uma criança, né? Pensar que eu, quando criança, admirei uma anta como esta, né? E a pessoa vem falar em ódio. Que mulher maluca! Enfim, o Nicolas, sobre essa postagem, escreveu o seguinte: isso que sai quando roda o disco ao contrário. Pois é, né? A Xuxa confirmando aí teorias. Ai, vamos lá, Brasil, vamos lá. Vamos falar vamos passar assim do deplorável, vamos subir o nível, vamos melhorar este nível, falar de mulheres. Porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou sua primeira viagem como presidente do PL Mulher. E nós vamos ter um grande evento na região e ali no estado de São Paulo, que eu vou ser empossada, vou ter a honra de ser empossada presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Vai ser no dia 6 de maio, na Assembleia Legislativa do Estado, a partir das 2h da tarde. Vai ter muita mulher gente. Eu fiquei sabendo que vários ônibus de vários municípios também, né, Rosana? Isso mesmo. E você vai começar aí a viajar pelos estados a nossa primeira viagem. Olha só, conversando com as mulheres, levando o nosso trabalho, o que a gente quer, que mais mulheres ocupem espaços de poder, mais mulheres ocupem espaços na política, e você está inspirando muitas mulheres por todo o Brasil. Eu te agradeço. Obrigada. Então nós esperamos todas vocês no dia 6 de maio na Lesp. Isso mesmo, a partir das 2h da tarde, eu e a Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, vamos estar lá para receber você. Quero agradecer a sua companhia mais uma vez, pedir desculpa por qualquer coisa, tá? Mas a gente se encontra numa próxima. Fique com Deus, um beijo e até amanhã.